Confira hoje no Data Circle News. Motores de resposta de IA adotam otimização de SEO. OpenAI sugere semana de trabalho de 4 dias. Meta lança modelo para rivalizar com OpenAI e Anthropic. Confira isso e muito mais, hoje, no Data Circle News. Bem-vindos e bem-vindas ao Data Circle Podcast, nosso podcast sobre AI e negócios, onde a teoria encontra a prática. Salve, salve, membros do Data Circle, a nossa comunidade que une a tecnologia com os negócios. Estamos aqui para mais um Data Circle News, com o nosso querido Ciro Paiva, Senior Data Scientist na Artefact. Fala aí, Cirão. E aí, pessoal, prazer estar aqui novamente. Boa noite. Boa, bem-vindo de volta. Com o Léo Cândido, nosso AI Transformation Manager na Artefact. E aí, Léo, prazer ter você aqui de novo. Prazer estar aqui para a gente bater papos muito legais novamente. Boa. E Thalita Esser, que já virou sócia aqui do podcast também, já veio várias vezes. Tudo bom, Thalita? Nossa Senior Data Engineer na Artefact também. Oi, pessoal. Prazer estar aqui novamente. E bora para mais um. Boa. Eu sou Vitor Pontello, host do podcast, diretor na Artefact. E, sem mais delongas, bora para a primeira notícia, que hoje o tema tá legal. Empresas adaptam estratégias de SEO para otimização em motores de resposta de IA. Boa. Cara, aqui, esse já é um assunto recorrente aqui, né? Quando a gente fala dessa revolução dentro do sistema, do modelo de SEO, porque a gente sabe que o tráfego está saindo muito dos sites dos motores de busca para as coisas serem pesquisadas cada vez mais pelas IAs também. Só que eu acho que um ponto interessante que esse artigo tocou é que focado no AEO, que estão chamando agora, que é o Answer Engine Optimization, basicamente as empresas estão pegando os conteúdos do site, estão dando um jeito de quebrar eles em pequenos blocos, criar páginas extensas com perguntas frequentes, coisas para tornar mais provável que se tire trechos do seu site e sejam expostos ali no ChatGPT quando o usuário faz alguma pergunta. Essa tentativa de aparecer nas IAs, assim, ChatGPT, Gemini e tal, já estava sendo muito feita, só que aqui ele tocou num ponto que é interessante, que apesar do ChatGPT, Gemini, Claude comerem um tanto desse tráfego, os visitantes que vêm através dessas IAs conversacionais, eles vêm com uma taxa de conversão bem mais alta, porque quando o ChatGPT recomenda para você já vem com uma certeza, com uma confiança assim, bem mais alta e você se torna um cliente de maior valor, talvez. Então tem esse ponto que é positivo. Fizeram até uns estudos aqui de algumas empresas que aumentaram muito. A Danone, por exemplo, teve um aumento de 1.200% no seu tráfego. E isso é bem legal. Porém, tem um outro ponto, antes de passar a palavra para os meus colegas aqui, que é que só ter essa taxa de conversão mais alta, às vezes não vai ser suficiente para gerar mais dinheiro, né? Você ter uma visita de 10 mil pessoas com uma taxa de conversão de 2%, vai chegar ali, sei lá, 200 vendas. Se tiver 500 pessoas com uma taxa de conversão de 10%, vão ser só 50, né? Então, às vezes, a matemática do volume, quando a gente trata de sites e coisas que dependem de tráfego, ela importa muito também. Então, tem que ver se beleza, a taxa de conversão tá alta, mas será se a matemática tá batendo? Será se tá dando para respirar? Não sei o que meus colegas pensam aí disso. Bom, eu particularmente acho que ainda tem muito chão, né? Uma coisa nova, né? A gente tá vendo uma coisa que é uma novidade aí, então vai ter um período de adaptação, mas ao mesmo tempo a gente tem, né, falando desse novo formato, né? A gente tem a OpenAI que já iniciou esse piloto, por exemplo, com 600 clientes, e já reportou uma receita de 10 milhões, né, nos 2 meses desde o lançamento desse piloto, né? Claro que vale, inclusive, avaliar esse resultado exatamente como ele aconteceu, né? Tem muitos veículos trazendo essa informação de formas diferentes para validar se realmente foi um sucesso, mas o fato é que eles vão dar continuidade nisso e assim, vai ser um percentual muito alto da receita para a OpenAI, e com certeza isso vai chamar a atenção de outros players também nessa questão do anúncio, né? Claro que aí a gente tem a Anthropic que usou muito o argumento de que não vai ter anúncios, então acho que eles vão ter que se sustentar agora nessa, mas a OpenAI já está trazendo aí resultados bem relevantes nesse sentido,
o que pode, né, inclusive, acelerar essa expansão dos anúncios aí mais rápido do que a gente imaginava, né? E também tem um ponto também bem importante sobre esse tópico, que é em relação até à mudança em como acaba sendo estruturada os materiais, porque antes, né, os CEOs, eles faziam, SEOs faziam as buscas ali por palavras-chave, e agora tem que ter uma reestruturação até na questão do desenvolvimento da matéria para ter uma qualidade, relevância e até questão de experiência do usuário para que aumente também a incidência nas buscas ali dos algoritmos de IA. Então, tem uma forte tendência de readaptação sobre a estruturação desse tópico. Cara, eu acho muito legal você... Desculpa, Ponteiro, só tocando nesse ponto aqui primeiro, que acho muito legal você falar isso, que eu tava pensando nisso também. Eu acho que essa reestruturação, ela vai ser um privilégio das grandes marcas, né? Assim, tipo, não é todo pequeno player, pequeno produtor de conteúdo que vai ter condição de reestruturar o seu site, as suas matérias, tudo. Então, talvez acabe funcionando como um concentrador ainda mais de fluxo, receita, tráfego em grandes players, né? Não sei como que os pequenos criadores de conteúdo assim ficam nesse balaio, mas desculpa, Ponteiro, pode prosseguir. Não, o que você falou tem até a ver com o que eu ia falar. O nível de influência que a IA consegue colocar em cima do consumidor é muito alto, porque a IA ela é especialista naquele assunto que você está querendo. Vamos supor, quando eu fui comprar meus equipamentos para subir a minha montanha, o que eu fiz? Entrei na inteligência artificial e comecei a pesquisar qual que é a bota que eu precisava comprar, qual a jaqueta, qual que é a temperatura que vai estar na montanha e tudo mais. E ela indica, nesse caso é uma coisa muito específica, que praticamente ninguém vai passar por isso, mas quando você vai comprar outra coisa, sei lá, um relógio ou qualquer coisa, ela indica modelos de relógios, marcas de produtos no geral, que você vai comprar e a cabeça de quem está procurando aquele produto já vai direto naquele que ela indicou, até porque ela tem aquela capacidade de entrar no detalhe e praticamente faz um pitch de venda ali daquele produto para você que está escolhendo o que você vai comprar. O que me deixa um pouco receoso é isso associado à capacidade das marcas de colocar grana para a IA recomendar o produto delas e perder a capacidade, de fato, de ter uma, vamos dizer, né, uma recomendação isenta ou semi-isenta. Isenta ela nunca é, mas ela ser muito direcionada e acabar atrapalhando, e a pessoa que está ali querendo entender mais sobre o tema, fazer uma compra mais qualificada de alguma coisa que pode fazer mais sentido ser de um jeito ou de outro, ficar prejudicada em cima desse benefício que a gente tem hoje, né? Sim. Tem um ponto aí que eu acho que a gente, inclusive a gente fala isso nos letramentos de IA, né? Como é importante dar contexto, né? Então, imagina que não só ela sabe o que você está buscando, mas ela sabe o que você falou dias atrás sobre o que você estava sentindo, onde você foi, porque você pesquisou um lugar. Perguntas que a gente não faz no Google, né? Às vezes sobre questões, sintomas, sobre um relacionamento, sobre coisas muito pessoais, e isso agora pode ser utilizado, combinado com fatores que o Google não tinha antes, por exemplo. Então, o Google tinha informações situacionais ali sobre você, né? Obviamente, isso ao longo do tempo foi aumentando muito, né? Porque a gente usa muitos produtos dessas mesmas empresas, então elas têm muita informação, mas agora a gente tem uma ferramenta onde a gente conta coisas para elas, para a gente ter uma opinião, uma segunda opinião, e agora essas informações podem ser usadas para trazer um nível de assertividade nesse anúncio para você que nenhuma outra ferramenta consegue, né? A OpenAI falou que os anúncios eles não vão, digamos, sobrepor a resposta correta, né? Ele vem sempre no bloco seguinte, pelo menos no primeiro momento, mas o nível de granularidade que eles conseguem chegar agora para saber que eu sou a pessoa certa para mostrar aquele anúncio, eu acho que ele vai ser muito maior, né? Então, é um bom ponto aí para a gente ver, até no sentido mesmo de como esses anúncios podem ser utilizados depois de forma até manipulativa, se a gente for parar para pensar pelo nível de informações que eles vão ter. Sim.
você vai estar contando os seus segredos para um pequeno vendedor que mora dentro da sua casa, assim. Então, vai ter todos os insumos para te manipular. Exatamente. Boa, galera. Vamos seguindo para a próxima aqui. A gente tem OpenAI sugere semana de trabalho de 4 dias para compensar ganhos de eficiência de IA. O que você acha dessa possibilidade aí, Thalita? Você ficaria feliz de ter uma semana 4x3? Nossa, demais. Assim, sonho, né, de qualquer um. Jornada reduzida. Mas essa recomendação que eles trazem sobre começar a testar, né, essa redução de jornada de trabalho para 4 dias é por conta da IA começar a assumir um pouco mais dessas tarefas repetitivas no dia a dia do trabalho. Então, eles trazem, né, sobre automatização dos processos e liberando um pouco mais de tempo até para estar tocando frentes mais criativas que, de certa forma, dependem ali um pouco dependem muito do toque humano e até pontuam sobre o impacto, né, no aumento da produtividade, até benefícios para a saúde mental. Então, com a galera um pouco mais descansada, a gente tende um pouco a ser mais criativo e produtivo também. Então, assim, eu super apoiaria esse tópico. Quiserem testar, Maria. Eu tenho um ponto para comentar, mas vou deixar primeiro o Léo e o Ciro colocarem os pontos deles aqui. Vai lá, Léo. Bom, realmente tem muitas questões sobre isso, não sobre a proposta em si, mas eu vejo que, e a gente está acompanhando isso mais de perto, a gente sabe que a discussão tem se intensificado muito sobre o impacto da inteligência artificial no trabalho, né? Sobre questão de substituição, enfim, a gente está vendo essa discussão crescer ainda mais, e, de certa forma, as próprias empresas puxarem esses estudos e trazerem soluções para isso é uma forma ali também de tentar mitigar um pouco a imagem que pode ser arranhada nesse processo, né? Porque elas estão colocando essa tecnologia no ar e o mundo está sendo transformado a partir delas e não faz muito sentido, né? Então, principalmente uma vez que a opinião começa a ficar um pouco mais crítica e falar, olha, não, realmente as coisas estão mudando, a gente vai ter que tomar mais cuidado, onde coloca, que tipo que coloca, quem vai ser substituído, quem não vai, que tipo de atividade. Então, na hora que isso começa a chegar ali, né, para quem depende dessa receita, fica um pouco conveniente também trazer essas ideias, que não são todas ruins, na verdade tem algumas que são muito boas, interessantes, mas que podem ser convenientes, né, nesse sentido. Sim, totalmente. Cara, eu acho que, assim, sou um grande fã da jornada reduzida também. Semana passada teve feriado, foi maravilhoso. Saí com a minha amada também, fomos fazer compras, comer, fez o capital girar, voltou para a economia, aquele lero-lero todo. Mas aqui eu acho que tem alguns pontos sobre quem está falando, né? Então aqui, quando você fala de redução da jornada de trabalho nesse ponto, tem todos os pontos que o Léo falou. Acho que é a empresa um grande projeto de personal relations também, de ser a empresa que está colocando a ferramenta que está sendo vendida em alguns ciclos como que vai substituir tantos por cento da carga de trabalho, e agora em outros ciclos quer se vender como esse ganho de produtividade estar voltando para os trabalhadores e não para os acionistas, que eu acho que vai um pouco na contramão do que normalmente acontece quando você pega a média geral do planeta, assim, né? Fora que você inferindo essa redução de jornada, mantendo o mesmo salário e a mesma entrega, você infere um ganho de produtividade ali de 20%, 25%, sei lá. E isso não vai ser verdade para todas as funções, assim, acredito. Então, ela faz uma proposta que eu acho que não toca em todos os pontos, mas beleza, talvez para nós, desenvolvedores, trabalhando com tecnologia, seja viável, mas para enfermeiros, sei lá, pessoas mais de serviço, também não. Então, essa proposta fica, eu acho, muito na demagogia um pouco, e eu acho que é um grande processo de personal relations, assim. Mas sou um grande fã, acho que é bom, acho que tem que ser discutido mesmo, mas sou meio cético, assim, se isso está vindo de um lugar genuíno de preocupação ou não. Acho que é mais uma preocupação com relações públicas mesmo. Excelente gancho, e eu vou colocar outro ponto relacionado à jornada 4x3.
o fim de semana foi uma invenção a partir da Revolução Industrial, em que as pessoas precisavam de tempo para gastar aquilo que elas estavam ganhando e fazer a economia girar. Eu acho que a jornada 4x3 ela só vai fazer sentido porque quando você não está trabalhando, ou seja, ganhando dinheiro, produzindo, você está gastando, né? Então, em algum momento pode fazer sentido, economicamente falando, que as pessoas tenham um dia a mais para gastar e, de fato, fazer a economia girar mais, fazer com que no final das contas a conta seja positiva, o fechamento da conta seja positivo, e aí, a partir disso, pode ser que exista uma conversa, de fato, para virar um 4x3. Antes disso, eu concordo com o Ciro que é só talvez um posicionamento aqui, sou cool, faço 4x3, e não seria algo que vingaria, assim, em escala. A não ser que, de fato, a conta feche e um dia a mais para a turma gastar toda semana faça com que valha a pena, de fato, ter uma jornada 4x3. Esperemos então que eles sejam os primeiros a colocar os funcionários deles na jornada 4x3 para validar a ideia, né? Que eu acho que ainda não está. Exato, bom ponto. Né? Mas acho que validaria bem a ideia se começasse ali por eles, né? Então vamos aguardar para ver como é que isso vai desenrolar. O famoso walk the talk, né? Exatamente. Então acho que a gente tem que esperar agora para ver como é que desenrola, mas seria interessante se começasse ali. Boa. Beleza, galera, vamos seguir para a última notícia do dia, que é a Meta lança modelo Muse Spark para rivalizar com o OpenAI e Anthropic. E aí, Léo, você que está acompanhando isso tudo aí, o que você tem para dizer sobre o Muse Spark? Inclusive, nome bem peculiar esse. Eu até acho que eu comentei aqui antes da gente começar que esses modelos, não tem nenhum modelo assim com um nome, sei lá, convencional, né, digamos assim, sempre tem que ter um nome diferente, ou um nome, um sobrenome, muitos significados ali que você precisa, né, sabe aquele filme que você assiste, que você precisa olhar no YouTube depois uma resenha para alguém explicar o final, porque você não entendeu? Eu acho que esses nomes têm um pouco disso, sim, a gente não sabe a lógica, enfim, mas nomes à parte, eu acho que foi um bom movimento da Meta, porque eles já estavam meio apagados nesse sentido, eles iniciaram aquele laboratório de superinteligência já tinha um tempo, né? Fizeram contratações muito robustas, pessoas muito caras no mercado, né? Saíram pegando pessoas de todas as principais empresas do mercado ali para formar esse time. E até então a gente só tinha ali o Llama, né? Que fez um trabalho legal no sentido de ser um modelo de código aberto, mas que não chegou a ter o potencial mesmo para poder competir e bater de frente com os outros, como o Google, por exemplo, que lançou. Não evoluiu, né? Acho que ele até... Em algum momento ele foi bom, rivalizava um pouco ali, mas não teve a evolução que os outros tiveram. Ele não se sustentou ali nesse sentido de melhorias, né? E a velocidade aumentou muito em relação às melhorias dos outros players, né? Então trazer agora um modelo, né? Que acho que teve essa base, teve uma base boa, que foi o Llama 4, e agora com um time novo, um modelo de pesos fechados agora, que realmente vai ser competitivo com os outros modelos fechados, porque quando você está com o modelo aberto, isso também é uma questão, né, de essa competitividade, seu modelo ele não vai ali ser o mais utilizado, a gente sabe que existem essas questões, e agora sim eles colocam um modelo que não é um modelo que é comparável, ou não comparável, ele está ali próximo, mas ele não está ultrapassando os principais modelos do mercado, mas chegaram com um primeiro modelo bem competente em benchmark, que vai colocar eles no jogo. E o principal aqui que eu vejo nisso não é nem o modelo em si, porque 99% das pessoas não precisa do poder total desse LLM, né? Que as pessoas comuns estão utilizando pagando assinatura. Mas eu vejo que foi um grande passo, porque tendo um bom modelo com uma base tão grande quanto eles têm, eles passam a ser, por conta do WhatsApp, Instagram e outras ferramentas, o principal competidor do ChatGPT, se eles conseguirem acertar a mão. Porque a base de plataforma eles têm para entregar para muita gente, né? Mas como a gente brincou ali atrás, falou assim, pô, da Meta, aquela IA da Meta é muito ruim. Mas será que se ela não fosse tão ruim, com um modelo novo desse que está chegando agora, a adoção seria muito maior? E as pessoas talvez usariam muito mais ele do que usar o ChatGPT? Então talvez isso faça com que eles deem esse passo e sejam um competidor à altura aí, para dar uma dorzinha de cabeça lá para o Sam Altman, né? Cara, eu acho um ponto muito bom que você tocou, era o que eu ia falar aqui também, que o que me chamou mais atenção é ter sido eles entrarem no jogo com o primeiro modelo de peso fechado. Eles que apostaram lá atrás, tiveram muitos discursos de
de compartilhamento do pensamento, propriedade intelectual e tal. Na minha cabeça, olhando toda a cena hoje, como é que chama? Vidente de obra pronta, sei lá, empreiteiro de obra pronta, é que lá atrás, como eles têm essa base absurda de dados de cada pessoa, assim, eu acho que eles apostaram que eles iam ter uma vantagem competitiva muito grande e as outras empresas talvez não fossem acompanhar tão rápido o que eles iam ganhar pela escala de dados que eles tinham, de muitos dados, muitas pessoas, de muitos anos, dados muito pessoais assim também, mas eu acho que as outras empresas evoluíram muito mais rápido do que estava sendo esperado e agora meio que tiveram que botar um dinheiro sério na mesa. Se eu não me engano, o orçamento deles para essa parte de IA desse ano o orçamento tá o dobro do ano passado já, mais ou menos. Então, assim, eles estão vindo grande, estão vindo com as cartas na mesa, muito dinheiro, com o modelo fechado, mas, assim, vou ser bem sincero, como a gente comentou lá na notícia de número 1, de você contar os seus segredos para um vendedorzinho que mora na sua casa, a IA da Meta era bem ruinzinha, assim, a gente usava ali mais nos grupos, fazer uma graça, mas sendo um modelo muito bom, com toda essa base, Facebook, Instagram, que você pode ser o maior pesquisador de internet do mundo, você não passa 8 horas por dia no Google, e o brasileiro médio passa 9 horas de tela vendo o celular, e grande parte delas em redes sociais, interagindo, gerando insumos que podem ser usados para manipular para o bem ou para o mal, para comprar produtos, coisas do tipo. Então, isso me assusta um pouco. Eu concordo com o Léo, acho que pode ser a empresa a rivalizar com o ChatGPT, porque, cara, só de mim, quando eu criei minha conta do Facebook, nem sei quando foi, então, só de mim a gente tem, sei lá, 2 décadas de dados aí quase. Então, cara, é muita informação. Se eles souberem usar e botarem no modelo bom, eu acho que tem potencial para ser uma das IAs com mais recursos, assim. E fora que já tem uma base muito fácil de entregar. Se eles fizerem um bom produto, integrar em plataformas que as pessoas passam 1/3 do dia, cara, eu acho que tem tudo para virar um monstro, assim, também, sendo sincero. Exato, eu concordo super. Se fizerem ali boas features e fazer uma boa integração também, até com as próprias redes sociais, tem um grande potencial para ser bem promissor. Porque, é como o Ciro comentou, a gente passa muito tempo nas redes sociais e o algoritmo vai se adequando com os gostos e tempo que a gente vai engajando com os tipos de conteúdo. Então, pensar, por exemplo, em um nicho de vendas ali, aumentar um pouco mais de recomendação até, e fazer diferentes ali integrações dentro, por exemplo, do próprio Instagram, já vai ser um bom ganho para eles. Nossa, demais. O que eles já conseguem fazer sem ter uma plataforma tão usada assim, sem ter esse poder, já coloca todo mundo na tela ali, vidrado durante horas e horas e horas por dia, oferecendo o conteúdo que a pessoa quer ver, ou não necessariamente que ela quer ver, né, mas que chama a atenção dela. Pode ser um conteúdo que deixa a pessoa triste, mas a pessoa fica lá vendo e vê o próximo e tudo mais. Imagina esse poder combinado com o poder que eles já têm combinado com esse novo aqui agora do modelo que eles estão lançando. Meio assustador até. E os anúncios. Exato. Ansioso para ver e até um pouco receoso para ver também, mas vamos acompanhando como que vão ser as atualizações aqui. Quero dar uma testada nesse modelo ali depois também. Pessoal, é isso por hoje. Muito obrigado. Valeu, Léo. Valeu, Ciro. Valeu, Thalita. Muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado pela turma que fez a curadoria das notícias aqui. E é isso. Sempre semana que vem tem mais. Até lá. Tchau, tchau. Beijo, galera. Tchau, tchau.